fala, e as pessoas estão falando coisas diferentes, querendo dizer a mesma coisa, ou o contrário, falando a mesma coisa com palavras diferentes, brigando às vezes, porque estão, né, sem... A gente relacionou tipos de amor com pessoas, né? Com pai, filho, mãe, filho, casal, enfim, amigos. Mas tem pessoas que têm muito amor por animais, enfim, sabe? Até mais pode ter pessoas. Sim. Tem gente que prefere um animal. Eu gostaria que sim. Eu pretendo que sim. Mas faz parte da nossa condição, né? Da nossa condição de humano, né? Então nós estamos certos, eu acho. Bom, acho que a gente deu para, né? Então vamos passar para outra, se a gente vai perder o tempo. Seria a outra pergunta assim: qual a visão do Espiritismo sobre o amor homoafetivo? Aí continua, no caso de não houver uma visão espírita sobre o tema, qual deveria ser nossa visão de espírita contemporâneo sobre essa questão e outras sobre a diversidade tão debatida na atualidade? O Espiritismo tem uma visão do amor homoafetivo? Se ele não tem, como espírita, qual a visão que eu deveria ter? E quando Jesus falou em amor, ele falou: ama teu próximo como a ti mesmo, assim. Ama sem esperar resposta. Ame sem esperar retorno. Pelo menos é isso que eu entendo. Tá? Então, assim, eu acho que duas coisas que trava a relação humana é justamente o orgulho e a vaidade. A gente está passando uma situação muito delicada aí no mundo, porque até o presidente Lula falou assim: vamos tentar resolver, vamos tentar provocar guerra, vamos tentar buscar paz. Que é isso que a gente não busca, né? Como se falam muitos, né? Já se tentou de tudo, mas a gente nunca tentou o amor. O mundo nunca tentou o amor, né? É sempre guerra, é sempre a vaidade, o orgulho que, tipo, eu quero ser dono daquele mundo, eu quero ser dono daquele país. Eu acho que o amor ao próximo, a gente tem que abrir mão de muito. Quem acha que o grupo que atrasou vai perder ponto? Quem acha que deve perder ponto? Vamos perdoar. Então tá. Agora a gente vai começar, então vamos começar pelo grupo azul. Azul, por favor. Os representantes do grupo azul. Coordenador, relator, deixa eu me ajudar, uma deixa eu segura a minha. Ó, pessoal, as perguntas dadas para o grupo azul foram: o que é o amor? Quais são os tipos de amor? É possível amar o próximo como a si mesmo, como ensinou Jesus? Então é com vocês. Bom, o tema é muito complexo, né? E teve muita discussão no grupo. Na verdade, eu diria que teve mais discussão do que consenso. Né? A primeira pergunta: o que é o amor? Eu acho que é a mais difícil de todas. Né? O que é o amor? Definir o amor, principalmente para a gente que entende o amor como uma coisa muito assim, cheia de possibilidades. Tá? Mas vamos lá. O que a gente elencou aqui? Amar é querer bem uma pessoa. Sobretudo é você nutrir para uma pessoa um sentimento bom. Então é querer bem. E amar também é você doar, você fazer uma doação para alguém, você compartilhar, você ter um ideal de vida e você querer doar isso para a pessoa e compartilhar com essa pessoa. Também pode ser uma forma de renúncia. Existem alguns tipos de amor que você se renuncia para outras pessoas. Por exemplo, uma mãe que tem um filho que tem uma condição que exige uma atenção melhor, uma criança especial, por exemplo. Né? Esse termo especial acho que não se usa mais. Né? A pessoa tem uma condição, né, diferente.
Agora, você também você pode renunciar dentro de alguns limites. Você também não vai se anular por conta de uma outra pessoa, porque aí já não é um amor saudável, né? Enfim, essa foi as definições que o grupo discutiu sobre o que é o amor. Tá? Quais são os tipos de amor? A segunda pergunta. Também teve muita discussão, teve mais discussão do que consenso, né? Então, a primeira forma de amor que o grupo abordou e concordou foi o amor filial, o amor de mãe para com o filho, de pai para com o filho, né? É um amor muito genuíno. O amor fraternal, aquele que você sente por amigos, né? Por pessoas do teu convívio, também é uma forma de amor. O amor entre um casal, evidentemente, né, é mais comum, que logo que a gente fala, a gente pensa nisso, né, o amor entre duas pessoas. E também, para a gente definir amor é muito complexo, porque dentro da palavra amor pode estar englobado uma série de coisas. E a gente levantou uma definição no grego que trata o amor de três formas, né? 3 tipos de amor. Tem 3 palavras, na verdade, que significam amor, mas que cada uma tem uma abordagem diferente. Então, no grego, a gente tem o amor eros, que seria o amor de cunho sexual, o amor de um casal, né, de 2 pessoas, enfim, independente de ser, né, de sexo, no caso. O amor filia, né, que filha seria o amor filial, o amor familiar, no caso, né, e o amor entre amigos. Isso tudo está dentro da definição do amor filia, né? E o amor ágape, que é aquele amor que transcende toda forma de amar, o amor ao divino, né? Enfim. Bom, a terceira questão foi a mais complexa do meu ponto de vista, né? Se é possível você amar ao próximo como a si mesmo, como ensinou Jesus. Sim, concluímos que é possível, mas não é fácil, entendeu? Porque é possível, mas a gente sempre tenta colocar algum limite aí. É possível amar? É possível, mas não é possível amar ao próximo mais do que eu mesmo me amo. Então, aí tem uma condição que talvez trave um pouquinho essa pergunta que ficou muito no ar, assim. Então, essa foi a abordagem que nós tivemos. Só para completar, ele disse que realmente nós tivemos bastante discussão. Foi uma discussão sadia. Muitas ideias, muitas formas, muitos caminhos. Se a gente começar a estudar esses caminhos, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, né? Então, realmente, foi bem assim, proveitoso. Todo mundo deu a sua opinião positiva, no sentido que pensou realmente no amor. E graças a esses dois aqui, essa parte do grego aqui não foi o Reinaldo, não. Não tem nada a ver com ele, viu? Então, uma outra discussão que ficou bem acalorada no grupo, que eu vou trazer também, é o amor que algumas pessoas podem sentir ao dinheiro, que seria, na verdade, o amor o amor negativo, do ponto de vista negativo, sabe? O amor meio tóxico, né? Então, o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, né? Seja ela quais forem, né? Também tem um tipo de amor ao conhecimento, as pessoas têm amor ao conhecimento, bom que se diga, né? Também. O amor aos animais também, que é um amor, assim, não precisa nem falar, é um amor incondicional, né? Enfim. E o amor ao trabalho, gente, também é uma forma de você compartilhar isso também. muito bom. Grupo verde. Representantes do grupo verde.
nosso grupo também foi bastante discussão, porque realmente o tema pede isso. É lógico que não chegamos a conclusão nenhuma, porque 30 minutos é pouco e cada pessoa vai pensando dentro do seu universo. Mas a gente tentou compilar e a gente vai apresentar. As nossas perguntas foram a primeira, no grupo azul, o que é o amor. Boa tarde. É fácil definir o amor, né? Bastante fácil. Né? Bom, conversamos muito a respeito e o que nós tiramos como definição foi a síntese de todos os sentimentos bons pelo outro e por todas as coisas. Tá? Outras coisas que nós dissemos lá. Todo e qualquer movimento para colaborar com o outro. Né? Eu coloquei um senão na discussão se ele existe mesmo o amor ou se é só uma busca, né? Se é uma utopia, um ideal. Né? E a conclusão das pessoas, não, existe porque eu sinto. Se eu sinto, ele existe. Né? A questão seguinte, qual a visão do Espiritismo sobre o amor homoafetivo? Para o Espiritismo não há diferença. Nas obras básicas não há referência. Né? E aí discutimos a respeito do tempo de Kardec. Né? Por que ele não tratou do assunto? Porque era tabu? Porque não era interessante? Porque talvez fosse um movimento ainda pequeno? Né? Não sabemos. A questão seguinte, essa pergunta tem duas questões. No caso de não haver uma visão espírita sobre o tema, qual deveria ser a nossa visão de espíritas contemporâneos sobre essa questão e outras sobre a diversidade tão debatida na atualidade? Para o Espiritismo, qualquer relação de amor é saudável e faz parte da evolução espiritual. Qualquer relação de amor é saudável. A gente não precisa ficar taxando amor homoafetivo, amor heteroafetivo. Qualquer relação de amor é saudável para o desenvolvimento espiritual. Discutimos aqui a respeito de preconceito, de modismo, de proibições culturais, de questões culturais influenciando a manifestação do amor homoafetivo, né? Mas acabamos concluindo que, para o Espiritismo, qualquer manifestação de amor é saudável. E agora? Saiu bem. Se não puder ver, Está saindo junto, está saindo bem. Não vou falar que vocês são muito atrasados. Não vai falar isso, não. As respostas foram mais complexas. Bom, pessoal, a gente escolheu o redator, mas não escolheu o expositor. Se alguém do grupo quiser vir aqui para complementar, sinta-se bem à vontade, até gostaria que viesse. Aqui, as nossas questões foram, a primeira é a mesma, que é o amor. E no nosso caso, a gente colocou o seguinte, que o amor, ele sempre vai ser direcionado para o bem. O amor é a sensação de você cuidar e que a gente houve uma divergência aqui o amor voltado ao próximo. Porque alguns chegaram à conclusão seguinte, que você só pode amar o próximo se amar a si mesmo. E outros acharam o seguinte, que conforme você vai direcionando esse amor ao próximo, você vai se preenchendo e você vai crescendo. Então, que necessariamente você não precisaria estar pleno consigo mesmo para poder amar uma outra pessoa. Que o exercício de amar depois te daria essa plenitude também, né? E o amor nesse sentido, no sentido da plenitude. O nosso segundo foi qual a diferença entre o amor e a paixão. Bom, na situação normal, a paixão é aquela intensidade, que se a gente imaginar que tudo
transcorrer certo, ela vai amadurecer para o amor, numa situação natural. Agora, a paixão em si, ela é inconsequente, ela é cega, ela é irracional. Muitas vezes você não consegue se aperceber de algumas coisas, e o amor é o lado racional, é aquele lado que você pensa melhor, que você consegue visualizar melhor. Então, foram as diferenças que o grupo colocou. E no último, que seria o que Jesus quis dizer como amai vossos inimigos, a gente chegou à conclusão que o melhor é não criar inimigos, porque aqui você já pula essa etapa. Mas se você criar, o perdão, talvez o exercício do perdão, seria a primeira coisa para você tentar diminuir esse rancor, essa mágoa, para você quebrar esse vínculo. Porque se você não quebra esse vínculo, você está constantemente sendo dominado por pela raiva, pelo ódio, pelo sentido de vingança. E em alguns casos, que nem foram colocados lá, que num processo natural de evolução, você não teria inimigos, porque você teria a convivência natural com as pessoas. Mas é assim, hoje, às vezes, involuntariamente, você acaba criando uma pessoa que cisma com você. Então, é isso, é tentar perdoar, tentar tirar essa mágoa, esse rancor, de forma que esse elo vá se distanciando e ficar um respeito, só alguma coisa assim, tá bom? É isso, Jailson. Então, e a ideia a gente não vamos concluir. Então a gente já vai passar para outra fase, que é o painel. A gente vai fazer aqui uma apresentação, aliás, 3 apresentações, cada um com um tema. Deixa eu abrir aqui. E a gente vai fazer a primeira apresentação. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Então, o nosso painel ele tem como tema reflexões sobre o amor, né, que é o tema de coisa. E a primeira apresentação que nós vamos ter é do Ricardo de Moraes Nunes. Por favor, Ricardo. O Ricardo. O Ricardo é servidor público, bacharel em Direito, licenciado em Filosofia, expositor espírita e articulista do jornal Leitura Espírita Abertura, ex-presidente do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, e atualmente é presidente da CEPA Brasil e membro do SEAC Santos. E é um dos organizadores da coleção Livre Pensar para o século XXI, que é uma coleção feita pela CEPA junto com o CPDOC. Ele é casado com a Luciana, que atrasou, e pai da Sofia, que está ali, veio fazer a apresentação. O Ricardo ele vai fazer a abordagem do nosso tema, né, com base na filosofia e o espiritismo. Ricardo. Bom, muito boa tarde a todos. Que alegria ver essa casa com tantas pessoas para falarem sobre um tema tão importante das nossas vidas, que é o amor. Então, parabéns para todos nós, né, por estarmos aqui dispostos a uma reflexão tão importante. O meu tema é o amor a partir da filosofia e do espiritismo. Olha o tamanho do tema que a comissão me deu, né? O amor a partir da filosofia e do espiritismo. Mas certamente esses 15 minutos bastarão. O senhor me ensinou que nos congressos de medicina o tempo para se falar são 10 minutos, né? Então já estou na vontade.
né? Vários pensadores já refletiram sobre o tema do amor. Vários pensadores. De várias áreas do conhecimento. Por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um teólogo muito importante da Igreja Católica que refletiu sobre o amor profundamente. Hannah Arendt, que era uma filósofa de meados do século XX, importantíssima também, com várias obras importantes, refletiu sobre o amor. Erich Fromm, ligado à psicologia, tem uma obra importante sobre a arte de amar. Né? E Luc Ferry, que é um filósofo contemporâneo francês, que aborda de forma bastante extensa esse tema do amor no século XX e XXI, na atualidade. Então, esse tema, entre outros, é claro, é um dos temas centrais da vida humana, né? Aqueles grandes temas como Deus, sentido da vida, morte. O amor está entre os grandes temas do ser humano. Em razão desse tempo curto, eu tive que fazer um corte bastante grande e vou trazer uma ideia para vocês do que alguns pensadores importantes, mais especificamente um pensador importante, falou sobre o tema amor, que é Platão. Nós vamos trabalhar aqui uma ideia, uma notícia sobre a obra O Banquete de Platão. Vou falar também sobre, na sequência, sobre a visão espírita sobre o tema, também uma notícia sobre o que o Espiritismo, como o Espiritismo trata do problema do amor, qual é a grande influência que o Espiritismo tem, inclusive quando fala sobre o amor. Antes de entrar propriamente no Platão, eu vou ter que fazer uma reflexão prévia a respeito da mitologia grega. Não há como eu falar sobre a obra de Platão, O Banquete, sem falar um pouquinho sobre a mitologia grega, na qual havia uma abordagem sobre o amor. E que é necessário que nós tenhamos essa ideia em mente antes de abordar o tema do amor em Platão. Quando na Grécia, na mitologia grega, na Grécia Antiga, que era politeísta, né, os deuses faziam intervenções em várias áreas da vida. E os deuses mitológicos gregos, eles representavam as virtudes e os defeitos dos seres humanos comuns. Os deuses, na verdade, eram seres humanos em tamanho maior, que portavam as virtudes e defeitos que os seres humanos portam ordinariamente. Os gregos eram politeístas, diferentemente de nós, que somos monoteístas, o que significa que eles acreditavam em vários deuses, e não apenas em um Deus, como nós, na tradição judaica cristã, acreditamos. De fato, a mitologia grega é um dos capítulos mais bonitos da história religiosa do mundo ocidental. É lindo, né? Quem tiver curiosidade, pesquise sobre os deuses e deusas da mitologia grega. Existe muito ensinamento nesse pensamento originário da Grécia Antiga. Não se pense que as crenças dos politeístas gregos eram crenças infantis, de modo algum. Como eu disse, eles representavam as virtudes e os defeitos dos seres humanos. Mas era a forma que eles conseguiam traduzir o universo que eles viviam. Né? Eles não traduziam o universo que eles viviam da forma racional e científica como nós traduzimos, ou pelo menos a maioria de nós traduz a realidade. Né? Eles traduziam através do sentimento e através de uma observação empírica da realidade tal qual era. Então, dentro desse contexto, nós vamos ter os vários deuses que representavam as qualidades e defeitos do ser humano. Por exemplo, Zeus era o rei dos deuses, governante do Monte Olimpo, Deus do céu, do raio e do trovão. Então,
inclusive como explicação da natureza, quando as trovoadas davam lá na Grécia Antiga, muitos diziam que Zeus estava nervoso, né? Ou quando os raios vinham nas tempestades e coisas desse tipo. Poseidon era uma outra divindade, o deus dos mares, da água, das tempestades. Atena, a deusa da sabedoria. Aliás, a cidade de Atenas tem a sua inspiração na deusa Atena. Até hoje essa cidade tem esse nome. Ares, quando os homens iam para a guerra, evocavam o deus Ares, que era o deus da guerra. Dionísio, o deus do vinho, da alegria, da dança, enfim, das festas. Então vejam, vários deuses exprimindo várias situações da personalidade humana, várias situações, várias características da personalidade humana. E a deusa do amor é a belíssima Afrodite, a deusa do amor, da paixão, da fertilidade e da beleza. Qual era a grande qualidade de Afrodite? A qualidade da sedução do feminino encontrava-se em Afrodite. Então, quem queria amar alguém, né? Quem queria ter sorte no amor, evocava Afrodite. Ela era capaz, segundo dizem os relatos, de fazer qualquer homem ou deus se apaixonar por ela, porque na Grécia Antiga havia essa relação entre deuses e seres humanos. É curioso isso, diferentemente da nossa tradição. Curiosamente, Afrodite era casada com um deus de nome Hefesto. Hefesto era o deus do fogo e da metalurgia. Ela foi forçada a casar-se com esse deus, segundo os relatos mitológicos que implicavam em punições entre os deuses, enfim. E o Hefesto, curiosamente, era conhecido por ter uma aparência horrenda. Era feio pra caramba. E a Afrodite era linda pra caramba, né? Então, este era o castigo dela. A infelicidade do casamento, dizem os relatos mitológicos, fez com que Afrodite traísse seu marido com frequência. Vejam como que eles reproduziam as questões humanas. Não é muito diferente da tradição judaico-cristã, em que um santo tem todas as perfeições. Os deuses da antiguidade grega não, eles reproduziam as qualidades e defeitos humanos. O filho de Afrodite, segundo outros relatos mitológicos, era um outro deus, o deus Eros, deus da paixão, do amor e do erotismo. Sua função era unir as pessoas por meio das suas flechas mágicas. Os romanos entendiam, tinha o seu Eros também, porque os romanos eram politeístas. Só que na cultura politeísta romana chamava-se Cupido. Sua figura, a figura de Eros, era bonita e encantadora. A sua imagem era de uma criança, e muitas vezes essa criança aparecia portando um arco e uma flecha, que ele espetava lá e as pessoas se apaixonavam, né, umas pelas outras, pela intervenção de Eros. Bom, Platão conhecia todas essas histórias mitológicas e seus significados para o mundo grego de sua época. Mas Platão está num momento importante, que é da passagem do que nós chamamos de mentalidade mítica para a mentalidade filosófica. Ou seja, Platão vai procurar descobrir, na mitologia já havia um questionamento, uma reflexão primordial, primeira, sobre a questão do amor nesses mitos. Mas Platão vai procurar fazer o que vocês fizeram aqui nessa oficina. Platão vai procurar saber nessa obra, O Banquete, o que era efetivamente o amor, que é conceituar, definir o que é uma coisa. Isso aqui é essencial no campo do pensamento. A gente tem, para saber algo, nós temos que ter um conceito, uma definição. E é justamente o que Platão vai fazer na obra O Banquete. Como é que é formada essa obra O Banquete? Que, aliás, não é só uma excelente obra literária, uma excelente obra filosófica, mas é uma excelente obra literária. Platão era um grande literato. Platão vai criar a ideia de um banquete, em que os convidados são chamados para comer e beber vinho, e neste banquete eles vão se pôr a fazer discursos
sobre o que cada um acha que é o amor. É interessantíssimo isso, né? Então, alguns personagens desse banquete, Agatão, Fedro, Pausânias e Sócrates, estão nesse banquete. E cada um deles vai fazer um discurso a respeito do que é o amor, do que pensam que é o amor, como vocês fizeram aqui, cada um deu a sua opinião. Nesta obra, eles vão elaborar reflexões extensas, muito interessantes. Fica até o convite aqui à leitura, sobre a posição de cada um sobre o que é o amor. Nesses discursos, eles descrevem várias facetas do que pode ser o amor. Do amor erótico ao amor celeste, que busca algo que possa ir além dos corpos, né? Mas eu quero só mencionar, não vou mencionar nenhuma tese do banquete, só vou mencionar um mito que é trazido por um dos participantes, que é o mito dos andrógenos. Eles falavam de mitologia, né? Segundo, e como explicação do amor que eles tentam dar no banquete, né? Segundo a mitologia, né, os andrógenos seriam pessoas que, um feminino, homens e mulheres que nasceram juntos. E uma falta em relação a Zeus fez com que Zeus partissem eles. E eles, a partir de então, ficaram se procurando eternamente no mundo, no universo, né? Um pelo outro, por causa da falta que um sentia da sua parte originária. Um pouquinho parecido com o que nós chamamos de almas gêmeas, né? Veja como é antiga essa ideia de partição das almas. Enfim, depois de várias opiniões do banquete, uma das últimas opiniões é do discurso de Sócrates. Sócrates é justamente alguém que tem uma fala privilegiada na obra de Platão, porque Platão foi discípulo de Sócrates. Então, alguns pensadores vão dizer que a gente consegue muito bem ver a visão do Platão a respeito da fala de Sócrates em qualquer obra dele. E ele vai dizer, né, através da boca de Sócrates, o seu personagem, o que seria o amor. E eu trouxe a definição para vocês, uma ideia da definição para vocês. Não é bem uma definição, mas alguma ideia do que disse Sócrates em termos de conceituação do que é o amor. Que o amor é algo desejado, mas só desejamos o que nos falta. E que ninguém deseja aquilo que não precisa mais. Então, segundo Platão, o que se ama é aquilo que não se tem. O objeto do amor sempre está ausente, mas sempre é solicitado. Gente, em Platão o amor é falta, é ausência. Porque a gente a gente só ama aquilo que não temos. Isto em Platão. Tá? Muito interessante isso. E Platão vai trazer isso para a teoria do conhecimento, fazendo uma analogia com a ideia de verdade dele. É que nem a nossa busca pela verdade. A gente sempre está buscando a verdade, mas nós nunca a possuímos inteiramente. Daí a gente compreende a definição de filósofo. Filósofo não é o que detém a sabedoria, mas é o amigo da sabedoria. É aquele que busca a sabedoria. E é nesse sentido que Platão vai nos ensinar a respeito do amor. Do amor nesse sentido de algo que nós buscamos. Em Platão, algo que está para além de nós, na busca da verdade. O amor no Espiritismo. No Livro dos Espíritos, capítulo 11, o Espiritismo defende a existência de uma lei de justiça, amor e caridade. O Espiritismo possui uma grande influência do pensamento de Jesus. Tá? Isso aqui é muito importante quando nós pensamos na questão do amor na filosofia espírita. Particularmente, o Espiritismo vai desenvolver uma reflexão sobre a caridade e o amor como expressão material dessa caridade. Segundo o comentário do próprio Kardec, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Veja que aqui já há uma outra abordagem, não é uma abordagem como falta, é uma abordagem como se fazer todo o bem possível ao outro. Então o amor cristão e o amor espírita está ligado à ideia do amor por todos os seres. Trata-se de um amor incondicional, palavra importante, gratuito, que não exige nada em troca. Essa é uma característica do amor cristão, não exigir nada em troca, que foi falado aqui como ágape, inclusive.
Mas Kardec faz uma distinção importantíssima do amor ou caridade, que o amor e a caridade não devem ser apenas, dentro de uma visão maior, apenas material. Não se restringe, como diz Kardec, à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Ele fala então da caridade moral, porque na visão espírita não existe apenas o amor, a caridade material que se faz, que é a da esmola, mas a caridade moral no sentido da indulgência, do perdão das ofensas, e são expressões morais do amor e do nosso relacionamento com o outro. Kardec chega a provocar os espíritos e diz o seguinte, que Jesus mandou amar os nossos inimigos, mas pergunta se isso não seria contrário às nossas tendências naturais. Os espíritos dizem para ele em relação a essa questão do amar ao próximo como a si mesmo, que foi colocada na oficina. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado, e não foi isso que ele quis dizer, que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Encerrando a reflexão, vou encerrar com uma das páginas mais belas que na minha percepção, existem sobre o amor em todos os tempos, que é de um cristão, que é Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade ou amor, leia-se, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me aproveita. A caridade ou amor é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade ou o amor. É lindo, né? É um ideal olímpico de amar ao próximo, que Jesus de Nazaré realmente nos trouxe, que Paulo traduz de forma brilhante nessa passagem. Obrigado pela atenção. Eu não lembrei da música, né, gente? Mas essa é a outra. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Obrigada, Ricardo. Alexandre Cadia Machado. Alexandre, vamos lá. O Alexandre é engenheiro mecânico, nascido em Porto Alegre, gaúcho, e nasceu dia 1º de maio de 1958, que faz questão de dizer, porque vai fazer aniversário, meus parabéns. Graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Engenharia de Manutenção pela Petrobras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e em Engenharia de Controle de Poluição pela Universidade de Santa Cecília. Atualmente é presidente do ICKS, Instituto Cultural Kardecista de Santos, sendo chefe de redação do jornal de Cultura Espírita Abertura, editado pelo ICKS, palestrante e escritor espírita. E ele é marido da Cláudia, pai da Beatriz e da Bruna, e o mais importante, ele é avô da Helena. E hoje ele se dedica exclusivamente ao desenvolvimento dos saberes espírita e vai falar com a gente sobre a delicada questão do amor, do sexo e do amor. Boa tarde, pessoal. Bom,
Quando a gente estava elaborando esse encontro, a gente decidiu que ia falar sobre amor. Eu me lembrei desse livrinho aqui. Chama-se A Delicada Questão do Sexo e do Amor, de Joacir Regis. E eu propus, vamos falar sobre esse livro. E, bom, quem falaria sobre o livro? Não apareceria voluntário, então eu vou encarar esse livro. Não é muito a minha praia, quem me conhece sabe que eu me dedico mais à questão filosófica e científica, mas eu me interessei muito em falar isso, porque num evento como esse, a gente sai, tem uma conversa legal, todo mundo se emociona, reflete, participa do debate anterior, vai participar do debate agora, mas saindo aqui, sai sem levar nada. Né? Então, se a gente trouxer esse livro para discussão, e se vocês quiserem, eventualmente, comprar o livro, sairão daqui com um conteúdo. Né? Então, A Delicada Questão do Sexo e do Amor é um livro editado pelo CKS. Quem aqui não conhece Joacir Regis? Levanta a mão, por favor. Nunca ouviu falar? Não chegou a conhecer o professor. Né? Então, Joacir Regis, eu vou depois, no próximo slide, falar um pouco mais. Ele é meu sogro, desencarnado, há 13 anos. Né? Atualmente, pai da Cláudia. Tio da Sandra e assim. Ele era psicólogo, a última carreira, a última formação dele foi em psicologia. E ele se formou em psicologia depois de já ter muitos anos de atividades no centro espírita. Ele foi fundador da Mocidade, um dos primeiros presidentes do Centro Espírita Allan Kardec. E ele foi fundador do Instituto Cultural Francisco de Santos, né, que hoje tem a honra de seguir, né, fazendo tanto seguir na direção do CKS, como manter o Jornal Abertura. Então, se rege nesse livro, ele faz uma frase aqui, que vai pegar carona no que eu estava falando. Diz a lenda que Eros era filho de Afrodite e de Eris, tal que ela traiu. Pequenino, foi nomeado Deus do amor. Embora criado em terras de solicitude, não cresceu como as outras crianças. Ele era pequeno, Eros era pequeno. Bonito, mas pequeno. Permaneceu pequeno e rosado, bochechudo, de asas transparentes, rosto malicioso, marcado por covinhas. Alarmada por sua saúde, Afrodite consultou Tênis e respondeu oracularmente: o amor não pode crescer sem a paixão. Afrodite só veio a compreender o significado oculto do oráculo quando nasceu Pantera. Deus paixão. Quando, junto do irmão, Eros crescia e desabrochava, tornando um jovem belo e esguio, mas quando dele separado, voltava à forma infantil e aos hábitos brincalhões. Seguindo o que o Ricardo falava, erotismo sem paixão, amor sem paixão, não funciona, esvazia-se. Então essa é talvez a grande questão que a gente vai falar nesse livro, a delicada questão do sexo. Passar um outro slide, por favor. Bom, aqui vai a minha participação, como é que já assim, né? Nós somos primatas. E como primatas, a gente socializa. Nós temos crias que dependem dos pais. Ficam muito tempo com as mães. Você pegar um réptil, né? Põe os ovos, vai embora. Se nascer, é uma tartaruga, se nascer, chegar no mar, sobreviver, excelente. A mãe tartaruga não só chora quando põe os ovos. Mantemos relações duradouras. Nós inventamos o amor. Então, nós que inventamos o amor, vamos falar um pouquinho sobre essa delicada questão do sexo e do amor. Bom, vou inverter aqui. Né? Antes de escrever esse livro, A Delicada Questão do Sexo e do Amor, Joacir lançou esse livro, lançou vários, né? Mas esse Amor, Casamento e Família, que é um livro de 1977. Esse livro, Amor, Casamento e Família, é o livro mais vendido do Joacir, está esgotado, mas não editamos mais.
conversando hoje com o Cláudio, falei, vamos fazer uma edição virtual, gratuita, e colocar disponível para todo mundo. Esse livro vendeu mais de 40 mil livros. Isso é uma coisa inacreditável nos dias de hoje, só vende atividades dessa ordem, livros de autoajuda, né? Com muito marketing atrás dele. Bom, a delicada questão do sexo no amor foi lançada em abril de 1999, há 24 anos atrás, pouco antes da queda do Muro de Berlim, que vai acontecer no final de 1999. A gente vivia num mundo em que estávamos tentando nos livrar de alguns obstáculos ao desenvolvimento da liberdade. E esse livro nasce justamente nessa época. Vamos passar a louca? Então, já se coloca no livro que o amor é em si mesmo amor, mas também é sexo. E paixão também é, sem que se reduza um ao outro. Então, a gente gosta de ficar pensando, pode pensar um pouco sobre isso. O que ele queria dizer com isso? Tá? Em 1991, essa moça que estaria, Marta Suplicy, ela apresenta na Globo, estreia na Rede Globo, com TV Mulher. O programa que funcionou por quase 10 anos. Hoje ela só falava de sexo. Né? Então, falava de masturbação, falava de coisas que eram um horror para a sociedade, entrando pela telinha da televisão, só falando dessas coisas. Né? Muito bem, Jaci, antes de lançar esse livro, ele já vinha falando dessas coisas, escrevendo sobre isso. Uma abertura, apresentando trabalhos, né, no Simpósio Brasileiro de Pensamento Espírita, da questão do sexo. Então, ele teve coragem de colocar um livro na praça espírita, a delicada questão do sexo e do amor. A diferença desse livro dos outros livros de Jaci é que ele é muito mais psicólogo, clínico, nesse livro, do que propriamente um espírita, mas ele é um psicólogo, clínica, espírita. Então, ele tem a visão espírita de que nós somos espíritos, que a gente tem a questão da espiritualidade, a gente tem o que vai acontecer depois da morte, ele traz junto, né, o que a gente traz das outras experiências encarnatórias anteriores, né, mas ele analisa algumas questões do sexo e do amor sob a ótica psicológica. Ele diz lá, formamos famílias numerosas, existem tensões, existe amor, existe sexo de todos os tipos. Aqui mesmo já foi citada a questão de homoafetividade e outras relações de amor que a gente possa ter. Falamos várias aqui, foi proposta a pergunta número 1, é possível amar ao próximo como a si mesmo? A frase inteira é amar a Deus, né? Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então, assim, é possível amar a Deus, né? Você deve amar a Deus, é um princípio cristão, digamos assim, né? Está no livro dos Espíritos também. Então, essas questões, elas existem e permanecem diante de nós o tempo todo. Por favor, próximo. Então, eu tentei simplificar. Eu não consegui falar em 15 minutos sobre cada capítulo deste livro, né? Mas esse livro tenta trazer para a gente algumas questões. Né? Então, no centro, a delicada questão do sexo e do amor. Né? E o que esse livro fala? Esse livro vai falar de sexualidade e fronteiras do prazer. Vai falar de orgasmo, masturbação, sexo precoce. Porque naquela época era uma questão que estava sendo se discutia. Né? E ele vai falar no centro espírita, no respeito de masturbação, mas se você pega seu filho se masturbando, o que você fala? Dá uma bronca nele, não dá uma bronca? Não. Diz que bom, meu filho. Minha mãe falou isso quando finalmente viu que eu estava me masturbando. Porque ela achava que eu era santo. Né? Mas um dia pegou lá alguma coisa, algum indício daquilo, entendeu? Porque aí fica preocupado. Esse menino não demonstra, eu não demonstrava, eu achava que se falasse qualquer coisa sobre aquilo, eu assim, não falar. Porque todo mundo fala, você tem que ser bonzinho, você tem que fazer a coisa certa, a gente tende a ter uma certa barreira a esse esforço. Né? Então ele fala de impulsos
A questão do eros é um impulso, né? Desvios e amor pleno. Não vou perder, não vou fazer vocês aqui escutarem cada detalhe dessa discussão, porque eu não conseguiria repetir no tempo que eu tenho, mas fica aqui o convite. Vamos fazer uma proposta bastante interessante para vocês. Eu tenho alguns livros aqui, quem quiser comprar, se ele custa R$12, você vai vender por R$5. Tem que sair todos que eu trouxe aqui hoje. E eu não sou do marketing. Quantos tem? Por amor, quantos tem? Nossa, acho que vai. Mas já vai conseguir vender. Falando de paixão, né? A gente já falou essa questão de paixão, tem uma frase muito legal que eu vou depois. Paixão, amor, construção. Esse termo amor, construção já se define naquele livro, amor, casamento e família. Porque qual é o objetivo de uma família? É a construção de um ideal de Deus. A realidade é bem diferente disso, né? A realidade é o que a gente vai fazer, o que a gente consegue fazer, mas as nossas intenções, quando a gente procura uma pessoa para casar, já eu falou que eu tenho 5, mesmo namoro que custa um livro. 5 minutos de Ele não é de marketing. Não é de marketing. Orgasmo espiritual. Então, assim, ele vai definir um pouco uma questão espírita, né? Seria esse orgasmo espiritual. Vai além do orgasmo físico. Uma coisa da plenitude, do sentimento de amor pleno, um amor que sem causar males, sem trazer dor para ninguém. Esse seria o orgasmo espiritual. Ele vai falar a questão da normalidade, onde já se fala, ele não é muito explícito a respeito de tudo que está falando lá, né? Porque ele assiste. Existem vários conceitos de normalidade, ele explica lá, mas uma coisa que ele reforça muito bem é que o sexo e o amor têm que ter dignidade. Se alguém está sendo ultrajado, aquilo lá não é legal. Ele está dando algum tipo de força. Né? E a questão da virgindade, do homossexualismo e da insatisfação sexual, também são problemas, né? Não chegar ao orgasmo, não estar satisfeito com o parceiro, não ter encontrado um parceiro ou uma parceira, tudo isso trazem problemas. Para um psicólogo clínico, ele recebe no seu consultório pessoas que têm problemas. Né? E ele não vai fazer julgamento de nada, vai ajudar aquela pessoa a resolver os problemas, daí ele pode tirar sacadas para nos ajudar. Assim. Então, nas igrejas, né, psicólogo clínico, espírito, ele analisa alguns temas da atividade humana que determinam a relação positiva ou negativa da pessoa com si mesma e com os outros. O livro é sobre isso, por isso que é delicado. Tem uma explicação do por que é delicado? Vou ler para vocês. Vai contando aí, Jorge. Ele dá várias explicações do que é delicado, do que se utiliza a palavra delicada, mas eu vou ler para vocês só isso. Ela é uma pessoa delicada, diz, quando existe uma evidência de sensibilidade, espontaneidade e gentileza. Assim, o sexo e o amor são atitudes e expressões delicadas, tanto quanto a complexidade de suas relações, efeitos e projeções, quanto ao fato de motivar sensações, sentimentos e ternura. Então é delicado. Quem não acha que é delicado, vai sozinho. Também é uma forma de sexo. Pode passar o outro? Eu acho que é o último, né? Acho que é o último. É o último, né? Então eu posso ler aqui as palavras finais que eu selecionei do livro, que eu acho que é bastante interessante, que é o seguinte: a ternura é a justificação do amor na relação sexual, na expressão da paixão. Amor combina com ternura. Essa energia branda, forte, sutil e consistente que derrama as forças do coração no olhar, nas mãos, no beijo, nas carícias, no entendimento alma a alma. Nesse contexto, o ato sexual aparece para uma autêntica relação afetiva quando produz ternura. As almas permutam a sensibilidade terrena de emoções que se elevam para uma espiritualidade serena e confortável. Então,
a certeza do amor iluminará a esperança do amanhã. É isso aí, pessoal. Obrigado. Bom, e agora nós chamamos por terceira parte desse painel a Alcione Moreno. Alcione é médica, ginecologista e obstetra, educadora e terapeuta sexual. Ela é membro do GELP, que é o Grupo Espírita Livre Pensador lá em São Paulo, participante do CEPDOR, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, vice-presidente da CEPA Brasil e responsável pelo Departamento de Parcerias e Intercâmbio da CEPA. Ela vai falar com a gente sobre o amor e as relações humanas. Tô nervosa. Sempre que a gente não se vê, estava com saudade. Só não quero que coloque no meu tempo, eu queria só dar uma explicação. O Jaci sempre foi uma pessoa de vanguarda e que trouxe muitas coisas para a gente. Mas não podemos esquecer que ele está inserido no seu tempo. Então, um dos capítulos do livro chama homossexualismo. Não existe mais essa palavra. Homossexualismo, tudo que termina com ismo, é doença. E homossexual não é uma doença. Transsexualismo não é uma doença. Então, não existe mais essa palavra. Então, homossexualidade. E não se trata mais, saiu do Código Internacional de Doenças, saiu de outros códigos que a gente tinha de doenças mentais, enfim. Não é uma doença, é uma coisa normal. Então, só um lembrete, porque o livro ainda está, que era o que se usava naquela época. Desde 95 já nós tínhamos mais. Feito isso, vamos lá. Bom, muitíssimo obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar juntos. E aqui é uma conversa que nós vamos ter e que a gente vai construindo esse pensamento sobre o que é o amor. Bom, eu aprendi com o Ricardo, eu tenho que ficar parada? Não. Ainda bem. Eu aprendi com o Ricardo e com o Reinaldo a amar a filosofia. Então, eu sempre também que posso, estou estudando, e eu estudei, estava lendo um filósofo que se chama Shelley. Muitos filósofos, como o Ricardo falou, falam sobre o amor, dividem o amor, e esse Shelley, ele, num livro sobre o amor e conhecimento, ele divide o amor com o outro, com a vida e com o divino. Como divino, né, eu liguei ao Espiritismo e o Ricardo já falou para a gente lindamente. Como o outro, o Alexandre falou, e eu vou dar uns pitados também, e vamos falar um pouquinho com a vida. Nós não podemos esquecer nunca que nosso conhecimento, nossa vida, ela é sempre em conexão com as outras coisas, com os outros seres vivos. Nós não somos únicos, nós não somos sozinhos. Por mais que a gente aprenda situações como se fossem gavetinhas de conhecimento, isso não nos ajuda a ter um entendimento pleno. Eu acho que a busca dessa construção do amor é a gente ter um conhecimento mais abrangente possível. Então, só para lembrar, nós temos aqui átomos, muitos átomos formam uma molécula, muitas moléculas formam uma célula, muitas células formam um tecido, muitos tecidos formam um órgão, muitos órgãos formam um sistema, muitos sistemas formam um organismo, muito organismo forma uma população, várias populações formam uma comunidade, várias comunidades formam um ecossistema, e vários ecossistemas formam a nossa
biosfera. Eu não poderia falar de amor sem falar um pouco de corpo, porque eu amo o corpo humano, vocês conhecem isso. E nós, seres vivos, estamos sempre conectados, agregados, integrados com todos os outros. Então, só para falar uma coisinha do corpo humano, lembra que eu falei dos sistemas, nós temos vários sistemas, e eu quero falar rapidamente de 4 deles, que é o PNEM. Eu já falei para vocês, eu só vou dar uma recordada. PNEM é a abreviação dos 4 sistemas: psicológico, neurológico, endocrinológico e imunológico. Bom, se a gente imaginar assim, um pulo dobradinho, essa parte de cima é nosso cérebro, nosso encéfalo. Todas as conexões neurológicas passam por ali. Mas o dedão, que está aqui dentro, bem no meio do cérebro, é o que a gente chama de sistema límbico, que é totalmente ligado às emoções. Então, todas essas nossas emoções passam dentro do psicológico, passam pelo neurológico. Vamos pensar essa pontinha aqui no meu dedão, é uma glândula muito importante que fica no cérebro, que chama hipófise. Glândula é tudo aquilo que produz hormônios. Então, é o sistema endócrino. Então, mexe com o nosso psicológico, as nossas emoções, mexe com o nosso sistema neurológico, toda a parte de inervação, mexe com a parte de endócrina, todos os nossos hormônios, e isso mexe com a imunidade, que são as nossas defesas. Então, quando a gente tem ali, por exemplo, um gatilho de raiva, desse tamanho não vai dançar, chega. Aqui, ó. Um gatilho de raiva, a gente pode ter medo, frustração, pode ter julgamento, que qualquer estímulo dele passa direto para o neurológico, né? A parte de cima. Ali onde está escrito a amígdala, não é a amígdala do pescoço que é ligada à nossa imunidade. É a amígdala ligada ao sistema límbico, das emoções. Então, é sempre ligado, o corpo humano inteiro, com todas as nossas emoções, com todo o nosso psicológico. E, portanto, uma glândula, né? Glândula militar hipófise, que já falei para vocês, enfim. Há uma descarga de hormônios que interfere no nosso corpo inteiro. Então, quando a gente fala, isso é estresse, por exemplo, é porque muitas coisas acontecem em vários sistemas do nosso corpo inteiro. Então, quando a gente passa uma raiva, ou quando a gente passa uma alegria, a gente tem o corpo inteiro tocado por essas emoções, quer seja pela parte neurológica, pela hormonal, e a imunidade é a nossa defesa. Então, a gente fica mais doente ou mais saudável, dependendo dos nossos pensamentos e do cuidado do nosso corpo, e aí do amor que a gente tem ao nosso corpo. A gente precisa se cuidar. Está nas nossas mãos esse cuidado. E isso interfere porque a gente o dia inteiro tem esses gatilhos. Né? Bom, então, para encerrar a parte do corpo, se cuide, se ame. Sempre lembrar que nós somos física, sociocultural, espiritual, tudo juntos, integrados, conectados. Uma coisa não funciona sem a outra. E a gente tem que fazer um exercício para pensar isso, mas a gente deve estimular esse exercício. Nunca uma coisa linear, tal coisa vai dar isso. Não é assim. Tudo vai conectado com várias outras situações. Eu sugiro o livro Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, da Bell Hooks. É uma ativista, ela usa o pseudônimo de Soledade
livro bastante completo sobre as nossas formas de amor. Vai aí uma sugestão. Muito bem. Visto a parte física, fala um pouquinho da psicológica. Gente, que coisa fofa. Que grande! Obrigada, viu? Bom, como é que a gente forma a nossa personalidade? Então é assim, a gente vai construindo. Então lembre-se, vai ser tudo somando, né? Parte física. Como é que a gente funciona? Se eu mostrar para alguém isso aqui, vocês vão falar, a maioria de vocês vão falar número 8. Mas isso é porque eu estou mostrando esse desenho, essa construção, para nós ocidentais. Se fosse um árabe, jamais ele saberia, porque 8 em árabe é como se fosse um circunflexo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que dependendo das nossas construções, dos nossos símbolos, do que a gente vai vivendo desde pequenininho, nosso entorno, a nossa família, sociocultural, nós vamos nos formando. Então, às vezes, eu posso, em determinado momento, ver esse 8 com corte, ser um 3. Ou ver esse 8 com corte ao contrário, ser um 0. Ou esse 8 virar, ser um infinito. Então, nós somos seres em construções, nós somos únicos, nós somos singulares, e depende muito de como a gente está naquele momento e o que a gente vê. O problema e a falta de amor é porque a gente acha que nós estamos com a verdade absoluta. E aí que começa a complicação. Porque para cada um tem um sentido. Então, essa interação mente-cérebro, por exemplo, a cor. Eu gosto muito da cor azul, porque para mim eu lembro de céu, de mar, eu gosto. Só que para a coisa fofa da Cirleia, pode ser que o azul para ela não goste, ela até gosta, mas pode ser que não. Que para ela lembra coisas ruins, coisas que não estão bem. Cada um é único e nós vamos construindo o nosso ser com os nossos símbolos. E o que acontece com isso? Quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente faz idealizações. A gente tem as nossas preferências. Um gosta de alto, de baixo, outro de moreno, outro de grisalho. O que é importante é a roupa. Ou não, quando abre a boca tem que sair alguma coisa inteligente. Ou tem que ser meigo. Ou não, eu gosto, vou procurar mais uma bissexual, ou um gay, ou um hétero, enfim. Nós vamos idealizando que para nós é o que vai nos dar alegria e felicidade. Não bastando idealizar, a gente começa a fantasiar. O que quer dizer isso? Coisa própria a provocar imaginação. Todos nós fazemos isso. Então, a ação de figurar alguma coisa pela imaginação. Imaginar, fantasiar. Faculdade de representar coisas ao espírito por meio de imagens. Então, quando eu quero imaginar, idealizar, eu fantasio, por exemplo, essa figura. Pode ser essa também. Ou essa. O que acontece? Eu posso fantasiar, só que o problema é que vocês acham que nessa idealização aqui, a gente vai imaginar que essas pessoas soltam pum. De jeito nenhum. Que ela vai ter chulé? Absolutamente. Mas é com essas pessoas que a gente vai se relacionar normalmente. E o problema não está na outra pessoa. Está na gente que imagina, que fantasia, idealiza essas coisas. Então, gente, no relacionamento humano, primeiro tem as nossas simbolizações. Depois, a nossa
idealização, que a gente idealiza. A nossa fantasia. E aí, quando a gente fantasia, a gente deseja. A gente deseja o outro ou a outra. E aí, o que a gente faz? Todo mundo. A gente seduz. E temos várias áreas de sedução. Quer seja o cabelo, perfume, cada um sabe o seu ponto, imagina o que o outro vai gostar, e aí idealiza, e assim vai. Muito bem. Vão para o encontro, e o que acontece? Se apaixonam. E como disse, então, o Alexandre, e o Jaci já ensinava isso, a gente, na paixão, tudo é lindo, maravilhoso, porém, é muito fugaz. E ela pode ser voltada com desinteresse, ou ela pode se desenvolver na ternura e no amor. E isso, gente, pode acontecer para o outro, ou para a outra, né, para o relacionamento, mas a gente se apaixona pelo time de futebol, a gente se apaixona pelo livro, por um autor, a gente se apaixona. E o caminho é o mesmo. Pode ir quando a gente percebe que aquilo é uma idealização, uma fantasia, cai no desinteresse, ou não, vão se construindo esse relacionamento e preenchido pelo amor e pela ternura. Muito bem. E aí, nisso, a gente cai no amor sociocultural. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Eu adoro essa frase do Henrique. Diz o seguinte: se o meu amor te incomoda, o problema está em você, no seu preconceito e na sua falta de respeito. Todos nós somos seres íntegros, integrados. E aqui, só para a gente ter uma ideia, né? A gente fala de LGBTQIA+, o que a gente está falando, né? Então, identidade de gênero, se a pessoa é cis ou trans, a expressão de gênero, como ela se expressa, o sexo biológico, que é feminino, masculino ou intersexo, e a sua orientação afetivo-sexual, né? Que é homo, hétero ou bi. Ou esse, né? Sou gay, sou lésbica, sou bi, sou trans, sou hétero, sou como você, sou humana. E não tem problema nenhum, todos nós somos pessoas humanas. O problema são os nossos preconceitos. Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. E essa, gente, é importantíssima. O amor jamais, jamais será uma doença. O amor puro, pleno, íntegro, é pura. E nisso de preconceito, eu gosto muito dessa frase que diz: em vez de fazer a clássica pergunta moral, eu sou racista, e esperar uma resposta confortável, o sujeito branco deveria se perguntar: como eu posso desmantelar meu próprio racismo? E numa sociedade racista, não basta ser racista, é necessário ser antirracista. E eu sonho como Mandela que um dia todos se levantarão e compreenderão que fomos feitos para viver como irmãos. Então, muito cuidado, gente, com situações específicas de vulnerabilidade, quer na deficiência, moradores de região urbana, situação de rua, profissionais do sexo, aqui, né? Pessoas em privação de liberdade. Quando você fala isso, pessoas em privação de liberdade, a gente entende de uma forma. Se eu falar a mesma coisa, como assim, presidiário, prisão, você sente outra coisa, a sua emoção já é outra, o seu corpo reage de outra forma. Então, a gente precisa estar atento, porque a gente tem preconceito, a gente tem as nossas dificuldades, a nossa pequenez, e a gente enfrenta, nós somos seres humanos em evolução, e estamos aqui para evoluir. Imigrantes, refugiados, está faltando amor.
É preciso saber viver. Um relacionamento feliz é uma conversa longa que parece sempre curta demais. E aí não posso deixar de contar também o amor com a nossa vida, né? Amor à vida, com o nosso planeta, com a sustentabilidade. Não é possível a gente continuar com essa falta de amor ao nosso planeta. E eu amei essa foto, porque aqui é uma placenta, né? Uma gestante com essa natureza, o amor com a vida, em todos os sentidos, de uma forma ampla. A gente tem capacidade para isso. A gente tem dentro de nós essas condições. A gente precisa pôr mais em prática. O que a gente deseja para o século XXI, essa uma autora, Regina, diz o seguinte: a tentativa de resgatar o prazer, esse prazer entre aspas, né? Porque é um prazer que todos tenham, a solidariedade, a não competição, a união com a natureza e a construção de um mundo melhor. Vamos cultivar e desenvolver o amor. Aqui, para todos, que é o que eu desejo, e Alcione vive dizendo uma coisa que eu vou usar para ela. Isso é uma gracinha, viu? Quem conhece a Alcione sabe que essa é uma expressão dela, né? Senão a gente quando falar, mas isso é uma gracinha. Bom, eu vou chamar, a gente não vai botar nem cadeira aqui, porque a gente não vai ter muito tempo. O Alexandre, o Ricardo, a Alcione já está aqui, você quer sentar, Alcione? A gente vai abrir, né, se alguém tiver alguma pergunta, que seja breve, e também a gente pede que os palestrantes também sejam breves. Aliás, vocês perceberam, né, como isso tudo é muito breve, muito rápido, né? E não é assim, né? Isso é só o começo, né? Essa discussão é só o começo. O objetivo é exatamente a gente refletir isso. Então, depois eu deixo eles falarem mais um minutinho. E eu queria que alguém tem alguma pergunta, desde que seja uma pergunta breve. Eu sempre tenho uma pergunta. Eu só queria, só uma pergunta mesmo, relacionada à questão de sexo e amor. Você comentou que no momento que estava achando que eu não demonstrava porque eu achava que a minha mãe ou alguém achava uma coisa errada. Isso tem muita relação da gente sempre relacionar sexo com coisa errada. Sexo pecado, sexo sempre foi uma coisa suja. E a gente foi criado nisso, né? E a gente tem que mudar né? É importante a gente mudar essa forma de pensar de relacionar o sexo. Até relaciona esse sexo à moralidade. Ele é imoral. Não, eu queria que você falasse. Posso falar? Qualquer um. Posso falar? Bom, eu adoro essas perguntas. Adoro. Porque, primeiro, não dá para ligar a sexualidade puramente ao genital. Não existe isso. A sexualidade é uma coisa bastante ampla. Tanto que a gente chama de sexualidades. E ela é tão importante que se chama saúde sexual. Porque a gente tem que estar bem, a gente está pleno. E isso a gente consegue pôr em prática a nossa sexualidade. Que é essa troca, é um pensamento holístico, um pensamento abrangente, que você ama, você tem prazer em várias coisas da sua vida. Isso é exercer a sua sexualidade. Colocar ela simplesmente no genital, muito pouco. Eu mostrei para vocês um mínimo do corpo humano, de como tudo se integra. Eu acho que isso é uma construção sociocultural de colocar certas verdades, né,
Então, se masturbar é uma coisa errada, se masturbar dá pelo na mão. Já ouvi tanta coisa, assim, que, gente, de onde tiram isso? Assim como também, sei lá, ter relação menstruada vai subir para a cabeça. Tem umas coisas que são, assim, culturais. Não tem absolutamente nada a ver, nem com a parte física, muito menos com a psicológica. É uma construção cultural que atrapalha o desenvolvimento do ser humano, enche ele de culpa, enche ele de preconceitos, não ajuda em nada. A sexualidade é para a gente viver bem, para a gente ter prazer, colocá-la em todos os momentos da gente, que dá prazer, é considerado como uma sexualidade. Quer falar? Não. Só provoquei. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Pessoal, parabéns, muito legal para vocês, mas eu queria provocar um pouco a Alcione, porque ela colocou no último slide algumas coisas que são extremamente importantes para a continuidade da vida, a meu ver, para a continuidade da vida do planeta. Você falou de racismo, você falou de preconceito, você falou sobre fraternidade, né, na frase do Mandela. Você colocou um termo que, assim, de tudo aquilo, para mim, é o que fica mais controverso, porque é o que é mais combatido, apesar de ser importante, que é a não competitividade. Dado que ainda a gente tem uma briga ferrenha, no sentido, por exemplo, profissional, de você sempre ser mais competitivo, de você estar sempre ganhando, de você ser sempre melhor, como é que a gente educa as pessoas, os nossos filhos, os nossos amigos, para essa não competição? Sabe que eu te amo, né? Eu sim. Eu fiquei tão feliz de poder estar aqui comigo hoje. Bem, eu gosto de contar um fato que foi verdade, talvez muitos de vocês conheçam. Um grupo de pessoas foi numa aldeia africana brincar com as crianças africanas. E eles então queriam, né, fazer uma gincana, e estavam colocados como pega-pega, era de pega-pega e era corrida. Então tinha várias brincadeiras, e uma delas era corrida. E tinha lá o prêmio para quem ganhasse em primeiro lugar. E naquela aldeia africana, os meninos adoraram, né? Todas as crianças, né, adoraram. Só que eles não chegavam a competir. Eles iam buscando, eles iam brincando pelo caminho. Quem não conseguia, o outro voltava, ajudava. E quem estava na organização estava desesperado, porque ninguém cruzava a linha de chegada para ser o ganhador. E eles conseguiram ensinar as pessoas que para eles não tinha a menor graça o sentido, quem ia ganhar. O importante era que todos brincassem, que todos competissem. Então, é isso que os africanos, que a gente branca acha que são subdesenvolvidos. Ou se não, a gente pode aprender também com os indígenas. Cada vez que os índios, eu sinto tanta vergonha, mas tanta vergonha. Como a gente pode ser tão destruidor e falar que eles são selvagens? Muita vergonha. Então, a gente devia aprender com eles. Porque os indígenas também ensinam isso, sabe? Não existe competição. O cuidado, no caso, né, da floresta, por exemplo, como ver os outros seres como seres humanos, como seres vivos, que é o que a gente também é, respeito, amor, cuidado, a gente não sabe. Então, acho que a gente tem que aprender com eles, sabe? Achar que... nós já vimos que, como nós estamos com essa competição desenfreada,
esse capitalismo que não vê o outro, não somos coisas. Não existe ser humano, tem coisas, máquinas, enfim. Esse caminho não deu certo. Então, a minha sugestão é que a gente aprenda com eles, porque eles têm muito a nos ensinar e a gente tem que aprender. Vocês querem falar? O que você acha? Muito interessante. Eu só tenho uma dúvida se esse negócio funciona do que está sendo falado. Assim, idealmente sim, hipoteticamente sim, né? Mas na sedução, como é que funciona assim? Na sedução, se duas pessoas tiverem interesse por uma, não vai haver uma competição? Se 3 pessoas se interessarem por se 4, não vai dar para ter uma relação entre os 5. Então, assim, eu acho que é legal. Eu acho que a gente tem que cooperar. A gente tem que cooperar. O mundo precisa muito de cooperação, nesse aspecto que eu acho que esse desejo de amar a Terra, amar o planeta, sim. Né? Mas, assim, infelizmente, há uma distância muito grande entre esse pensamento positivo, digamos assim, e a realidade. Por isso que eu acredito que temos que mudar essa realidade. Porque essa realidade fez a gente chegar onde a gente está. Que estamos no horror. Então, esse pensamento não está dando certo. A gente tem que aprender, tem que outras saídas. Não é possível que não se possa chegar no consenso entre 2, 3 pessoas. Somos quase 8 bilhões de pessoas. Bom, aí vai. Eu posso responder? Aí é outra discussão. Não, eu tenho uma saída para isso. Assim. Eu assisti recentemente, eu não estou aparecendo, mas tudo bem. Eu assisti recentemente um filme, e aí a gente aprende muito com alguns autores, né? E quando há essa questão da sedução, da competição, é fácil, é só um abrimão. E é legal, é muito interessante quando você vê o outro. São vários, aí são muitos, tá? Assim, em várias coisas que acontecia isso. Quando o amigo percebia que o outro estava gostando também, que também estava seduzindo, ele abre mão daquela competição em favor da felicidade do outro, dos outros. Então, quando você chegar nessa situação, que não é fácil, né? Aí você está abrindo mão da competição. Pode ser que o outro abrisse mão também, né? Posso terminar, por exemplo? Que filme é esse? Gente. Eu perguntei, mas ela disse que foram vários. Filmes coreanos, sul-coreanos. O exemplo da profissão de Deus, por que eles não queriam ganhar aquela competição? Porque quem ganhasse um prêmio, eu acho que era um chocolate, algo assim, eles não iam. Uma cesta. Como é que só um ia ganhar, os outros não ganhar? Então, nesse aspecto é lógico, é óbvio, que para um grupo que é unido, jamais um vai querer ganhar para ser só para isso. Mas aqui não aconteceria isso. Com certeza. Aqui não aconteceria. Quando muito, aquele que ganhar, você olha como eu sou bom e ele dividir. É isso que a gente está tentando. Vamos amar, gente. Vamos amar. Então, a gente não vai polemizar, né? Então, porque a gente tem o horário, né? Pode falar. Existe um movimento hoje chamado. Existe um movimento hoje chamado poliamor, que é um movimento crescente em que várias pessoas se relacionam afetivamente sem a competição. Então, sim, eu entendo que é possível. Ainda é esse sim, mas é possível. Legal. Agora eu vou abrir, o Ricardo vai falar primeiro, e eu vou abrir com 3, tá? E a gente vai encerrar aqui. Realmente vocês veem que é um tema, e a gente fala, vamos falar de amor. Sim, amor. É tão fácil falar sobre amor. Então, assim, é um primeiro momento, né? Para refletir sobre isso. Eu vou pedir para os 3 poderem falar, e caso a gente vai fazer o encerramento, depois a gente termina isso, tá? E contar com a ilustração lá para ele, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que realmente essa atividade foi muito interessante. Conseguimos um êxito muito grande do ponto de vista da reflexão filosófica. Público e expositores pensaram a intensidade do mesmo assunto.
sem hierarquia. Cada um trouxe a sua opinião, cada um trouxe a sua reflexão e um aspecto do problema. Então, eu fiquei muito feliz de participar dessa reflexão da tarde com todos. Muito feliz de estar com esses dois companheiros que trouxeram uma contribuição importante. E quando a gente olha a contribuição deles, a gente vê que a gente acaba por criar um quadro em que podemos e ampliamos o máximo possível o assunto. Então, eu acredito que, até tocando um pouquinho nessa questão que foi abordada, eu acredito muito na criação de espaços horizontais, para que a gente possa efetivamente realizar o que a gente pode dizer uma contracultura. É lógico que temos que reconhecer que a cultura predominante é a da concorrência, mas é possível, sim, na minha visão, criar espaços na sociedade civil em que nós realizamos uma contracultura da solidariedade, da fraternidade e do aprendizado de forma horizontal. É um desafio, é óbvio que é um desafio, porque vivemos em sociedades hierarquizadas e se colocam fortemente do ponto de vista do poder hierárquico. Então, abrir a discussão democrática não é pouca coisa, mas um centro como esse, o cientista Allan Kardec fez na casa de hoje. Daí a gente compreende essa proposta do espiritismo contemporâneo, tanto não ia ser para o Brasil. Esse espiritismo contemporâneo tem a ver com isso que nós vivemos na casa de hoje. Uma discussão viva e não uma imposição de ensinamentos de cima para baixo. Então, gente, maravilha, um grande beijo de todos e obrigado pela oportunidade. Eu queria começar eu percebi uma coisa que seria sem Jair. Então, eu acho que uma salva de palmas para Jair. Eu queria dizer que a música profundamente mais e emociona a média. Portanto, eu acredito nessas ideias de que a gente vai expressando um outro e não ter fronteiras, não ter disponíveis para todos. Mas, assim, eu sou muito apaixonado. Eu acredito que o ideal e o real a gente tem que dar alguns passos, né? Estamos caminhando e andando, vindo a crescer. Bom, gente, eu tenho um pedido para vocês. Quem me conhece sabe que ou eu falar, isso é uma gracinha, está ficando máximo. E uma coisa que eu não abro mão também é de um abraço. Então eu vou pedir para vocês, já que nós vamos ter que levantar para correr, vamos tentar dar um abraço grupal. Porque eu preciso desse amor, eu preciso dessa troca com vocês. Esse é o meu pedido. Vamos lá. Pode A Alcione vem lá de São Paulo que era de acabar com a festa. Mas se ela não fizesse isso, eu ia fazer lá, Alcione. Não, antes da gente sair, eu preciso fazer alguns agradecimentos aqui. Nós estamos com várias casas participando aqui, representadas. Eu gostaria de agradecer, em especial, ao Centro Espírita Allan Kardec, por nos acolher, receber hoje, tá certo? Nós temos aqui hoje representações, tanto do teatro, né, na sua maioria, também como o Centro Espírita Resistente Anjos Prado, o Instituto Cultural Cadecista de Santos, os representantes da CEPA, Associação Espírita Internacional, que muito nos apoia, a CEPA Brasil, aqui, presidenta do Ricardo Nunes, atual presidente, vice-presidente da Alcione, que está aqui prestigiando o nosso evento, né? E o CPDOC, né? Todo mundo aqui faz parte do CPDOC, tem pesquisa e documentação escrita. Gostaria de agradecer muito a Sandra, né, pela regência do Internação, pela contribuição dos cartazes, pela divulgação.
Também um agradecimento especial à Rita, né, que aqui foi o nosso suporte, a parte técnica e tal, né, que eu gostaria muito de estar agradecendo vocês nessa participação, tá? E espero ver vocês nos próximos eventos que a gente vai tomar aqui, tá certo? Dois finais, espero que não tenha existido nenhuma instituição, né? Falei pouco, estava no evento. Gente, um grande abraço. E no meu agradecimento muito especial a vocês que tiraram esse salto para estar aqui junto com a gente. Tá bom? Então, um abraço. Sorria todo dia e seja igual.